Tá. Vamos começar resolvendo um problema, né? Pesquisar os probleminhas. Então, hã, aqui o processo de bombeamento, a vazão de uma bomba é modelada em litros por segundo. Então, eu tenho uma vazão, litro por segundo, a taxa, que é dada aquela expressãozinha ali, em que T corresponde ao tempo de bombeamento. Então, qual a unidade de bombeamento do T? É segundo. Tá? Hã, então, obter a expressão para o volume bombeado ao longo do tempo, tendo em vista que o volume inicial é 5 litros. Tá? Então, uh, uma cor. Então, vamos lá. Então, ele quer uma expressão. Tá? Ou seja, ele quer um volume em função do tempo. Né? Então, ele está bombeando essa água. Está bombeando essa água desse reservatório. Então, inicialmente, né? Na verdade, ele está bombeando uma água. Vamos supor, para pegar esse, fazer sentido esses 5 minutos, 5 litros, eu tenho aqui meu reservatório, né? E eu estou bombeando uma água. Né? Estou bombeando. Vou botar aqui um azulzinho. Estou bombeando. Bom, inicialmente, no tempo zero, quando você começou a bombear, quando você ligou a torneirinha, você tinha 5 litros. Né? Então, esse é o volume inicial, ou seja, isso aqui é o volume em T igual a zero. Tá. E depois ele pede para determinar o volume bombeado no primeiro minuto. Ok. Então, assim, a taxa, né, o que é a taxa de bombeamento, a vazão. Essa vazão não é constante. Né? Ela é descrita por uma função. Então, como nós vamos proceder para determinar o volume? Né? Então, a gente sabe o seguinte, que a vazão ela é uma taxa. Taxa de quem? Litro por segundo. Ou seja, é a variação do volume no tempo. Né? Ou seja, é a derivada do volume no tempo. Então, se eu derivo volume, eu tenho o quê? Agora, para vir de quê para o volume, eu vou ter que integrar. Ou seja, o volume vai ser a integral do Q em relação a T. Ou seja, vai ser a integral de 10 menos 5 e na menos 2T. Aqui, né? Beleza. Então, temos a integral do problema, né? O importante é fazer isso. E é interessante assim, gente, que semestre que vem, se tudo der certo, a gente vai fazer equações diferenciais. Né? Isso aqui são as primeiras aulas de equações diferenciais. A gente vai retomar toda a parte de integração, né, lá em equações diferenciais. É basicamente o começo a gente resolver esses probleminhas, de novo. É importante a gente ter uma ideia, né, sobre isso lá. A ideia sai do método de integração e passa para os problemas, principalmente, né? Aqui a gente ainda está muito ligado ao método de integração. Lá não, lá vai ser mais os probleminhas. Então tá, então nosso objetivo aqui é fazer essa integral, né? Eu já botei ali. Menos 5 e na menos 2t. Beleza. O que nós vamos ter aqui? Bom, eu tenho uma subtração, né? Então, olhando aqui para a primeira propriedade da tabela, o que eu sei? Que se eu tenho uma integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais. Então, eu vou ter a integral de 10t, 10dt, né?
menos 5 integral de e na menos 2t dt. Bom, então eu tenho essas duas integrais. Integral aqui é fácil, né? Integral de 10 dt é 10t. Menos 5 vezes quem? 5 vezes a outra integral. Vou pegar uma outra coisinha. 5 vezes essa integral aqui. Mais de i. Então, nosso problema agora é o i. Bom, mas é uma integral simples, né? A gente já aprendeu a resolver ela nas aulas passadas. Então, vamos de novo. Então, o que eu vou fazer? Bom, ela é uma integral de uma exponencial. Bom, onde é que está a integral da exponencial? É aqui. O que eu sei? Eu tenho e na u. Aqui eu não tenho u, eu tenho menos 2t. Então, eu vou fazer u é igual a menos 2t. Desta forma, eu vou precisar do du, né? Porque eu tenho o du. Quem vai ser o du? Du é a derivada do u vezes o dx. Ou seja, quem vai ser o du? A derivada de menos 2t dt. Ah, detalhe, como a nossa variável do problema é o tempo, né? Vamos dar o nome certo das coisas, né? É o t, então vai ser t. Estamos se acostumando também, né? Porque né, tem disciplina aí, por exemplo, equações diferenciais é uma que a gente trabalha bastante com a variável tempo. Tá, então quem vai ser o du? Derivada de menos 2t vai ficar menos 2, né? Menos 2 dt. Portanto, o que acontece, né? Então, o que eu posso reescrever a integral? E na menos 2t dt vai ser igual a menos 1 meio, né? Por que vai ser menos 1 meio? Por causa desse menos 2. Então, por causa desse menos 2, eu vou multiplicar na frente por menos 1 meio. Vezes a integral, né, de e na menos 2t. Porém, como eu tenho o... Como eu derivei e encontrei menos 2, então vai ficar menos 2. Eu vou multiplicar aqui dentro por menos 2. Né? Então, por causa da derivada do u, por causa do du, ali dentro vai ser menos 2. Então, menos 2 dt. Ok, então são, né, onde eu multipliquei, né? O que eu multipliquei a integral, né? Eu multipliquei na frente por menos 1 meio e lá dentro por menos 2. Tudo isso por causa desse menos 2. Tá, agora eu vou fazer a substituição. Como é que eu vou fazer a substituição? Bom, menos 1 meio já incorporou e na quem? Bom, e na menos 2t. Eu vou substituir o menos 2t. Vou substituir o menos 2t por quem? Por u. E eu vou substituir o menos 2 dt, o menos 2 dt por du. Dessa forma, eu tenho plenamente a tabela, a linha 6 da tabela. Bom, aí agora, né, é só finalizar. Então, vai ficar menos 1 meio e na u mais c. Porém, a gente não está trabalhando com a letra u, está trabalhando com o tempo. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 1 meio e menos 2t mais a constante c. Certo? Beleza. Então, está resolvida a integral. Então, vamos voltar com isso, vamos voltar para cá, né? Vamos ver o que eu tinha. Vamos vir aqui, vamos escrever essa aqui. Então, eu tinha visto que o volume era a integral de 10 menos 5
E na menos 2t dt. Tá? Então, que isso aqui tinha sido a integral de 10 dt menos 5 a integral de e na menos 2 dt, e que isso aqui era 10t menos 5 vezes o i, né? Quem era o i? Era a solução dessa integral, né? Ou seja, menos 1 meio de e na menos 2t mais a constante c. Então, agora a gente faz a multiplicação, né? Vou multiplicar tudo que eu tenho. Tá? Então, fazendo a multiplicação ali dentro, vai me sobrar o seguinte. Né? Então, vai ficar 10t mais menos vezes menos é mais, 5 meios, de e a menos 2t, mais a constante c. Certo? Então, a mesa tá que tá. Menos 5 meios. Tá. Muito bom. Então, tá. Então, aqui tá o que a gente chama de solução geral, né? Essa solução geral, ela ganha esse nome por causa da constante integração C. Como é que eu vou determinar o C? Primeiramente, vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho uma fórmula geral, por causa do C. Quando eu determinar o C, eu vou ter respondido à questão A. Né? Porque na questão A, a pergunta é obter uma expressão para o volume bombeado ao longo do tempo. Aí eu vou ter obtido essa expressão. Então, vamos lá. O que eu sei? Que no tempo zero, o volume é 5. Então, dessa forma, o que a gente sabe? Né? Então, no lugar do volume, eu vou botar 5. Então, vai ficar 10 vezes 0, mais 5 meios, vezes z, menos 2 vezes 0, mais a constante c. Bom, 10 vezes 0 é 0, igual. E na menos 2 vezes 0, isso aqui é 1. Então, vai ficar 5 meios vezes 1, 5 meios mais c. Portanto, o c é 5 menos 5 meios. Ou seja, 10 menos 5 dividido por 2. E isso aqui é 5 meios. Então, dessa maneira, a gente conseguiu determinar o c. Tá. Eu vou pegar mais esse espaço. Beleza. Então tá. Vamos entrar no meu quadro negro agora. Então vamos ver o que eu tenho. Então a fórmula que eu tenho para o volume, né? Então a letra A expressão que eu tenho para o volume é volume de T é igual a, acho que eu pulei um aqui, volume de T é igual a 10T mais 5 meios de e na menos 2T mais o C. O C a gente tinha visto que era 5 meios. Então aqui está a letra A. Então aqui está a expressão que vai determinar o volume a cada instante. Então, na letra B, ele quer saber o volume em 60 segundos, né? Por que 60 segundos? Porque ele determina o bombeamento no primeiro minuto. Ele quer saber o volume no primeiro minuto.
Então, como a unidade medida aqui ela estava em segundos, tá? Então eu vou ter que fazer volume de 60, ou seja, 10 vezes 60, mais 5 meios vezes Z, menos 2 vezes 60, mais 5 meios. Então aqui vai dar 600, aqui é 2,5, então vai ficar 602,5, mais. Bom, aquele lado ali não vai pesar tanto, né? Porque é E na menos 120. Então, vai ficar 2,5 vezes E menos 120. Né? Isso dá, nossa, menos 10 a menos 52, né? Isso dá um número 1,9169 vezes 10 a menos 52, ou seja, aí, aquela parcela ali não altera tanto assim, certo? Não, peraí, essa calculadora aqui não me fez uma pegadinha. 3,5, que é o 5,5 vezes, vezes XP. Não, tá certo. Tá certinho. Tá. Certo? Então, aí, sem grandes mistérios. Bom, tá. Então, a gente fez um exercício de problema. E nesse exercício com problema, a gente tinha uma integral por substituição. Mas uma substituição que a gente já está recordando, né? Desde da aula retrasada, inclusive. Então, vamos pegar algo que a gente começou a fazer no final da aula passada, que daí dentro daquela. Bugou todo o meu sistema aqui. Mas vamos retomar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui x vezes o cosseno. Bom, vou olhar direto para o cosseno, né? Quando eu vou olhar para a função cosseno, na linha 7, eu vejo que eu tenho que o cosseno de u, a integral do cosseno de u, é igual ao seno de u. A primeira coisa que a gente vai fazer é u igual a 3x ao quadrado. Né? Ou seja, é o cosseno de u, então o u vai ser o que está dando o cosseno. Então, quem vai ser o du? A derivada de 3x ao quadrado. A variável é o x. Ok. Então, quem vai ser o du? O du vai ser a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Né? 6x dx. Ok. Então, eu vou olhar para a integral. Né? Eu vou olhar para essa integral aqui, que é o nosso problema. Vou ver o seguinte. Bom, se eu reorganizar ela, se eu fizer assim, se eu botar o cosseno para frente, vezes esse x que está aqui, eu passo ele para trás, isso eu posso fazer, porque é uma multiplicação. Né? O que acontece? Quando eu passei esse x para cá, eu tenho x dx. Aqui em cima, eu tenho, né? Eu tenho esse x dx. Eu tenho esse x dx. O que falta aqui? Falta o 6. Então, eu vou multiplicar aqui por 6. Se eu multipliquei aqui por 6, lá fora eu vou ter que multiplicar por 6. Né? Então, eu completei, né, balanceei a integral, e agora, então, eu posso fazer substituição. Tá? Então, eu tenho igual a 1 sexto
a integral do cosseno de quem? Bom, né, a gente viu que o 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, eu posso substituir por 1. O 6x dx, ó, 6x dx, tudo isso aqui, o 6x dx, eu vou substituir por du. E aí, é só ir para a linha 7, né? O que diz na linha 7? Que a integral do cosseno de u é igual ao seno de u. Ou seja, 1/6. Pela tabela, isso aqui é seno de u mais c. Ou seja, 1/6 do seno de quem? Bom, quem é meu u? O u é 3x ao quadrado. Aí, né? É um pouquinho mais de trabalho? Tem. Mas não é grande coisa, né? É só ficar atento, né? Que eu só vou compensar, né? Com valores constantes, né? Então, não temos mistério. A gente só compensa com valores constantes, não com variável. Né? Isso, né, o nome já diz muito claro. Uma variável é algo que está variando. Né? A variável do problema, a variável é a letra que corresponde ao eixo x, é o eixo horizontal. E algo que é constante, algo que é fixo. E agora, José? Bom, esse problema, né? Então tá. Então, mesma coisa. X ao quadrado seno de x ao cubo, né? Bom, o que eu escolho para começar? Bom, isso aqui sempre é uma dúvida. Mas a gente sempre começa por aquilo que nos assusta mais. O seno sempre assusta mais. Então, vamos olhar para a linha 8. Na linha 8 eu tenho seno de u du. Quem é o u? O u que está dentro do seno. Então, vamos lá. U é igual a x na terceira. Quem é o du? Du é a derivada de x na terceira. Du é a derivada. Opa! Não, du é a derivada de u, ou seja, a derivada de x na terceira. Então, aqui é a derivada do u. E por fim, então, o du é quem? É 3x na segunda de x, né? Ou seja, a derivada de x na terceira, 3x na segunda. Ok. Então, eu vou pegar e vou reescrever a integral. Vou pegar a integral que eu tenho, que é essa aqui. Esse 5. Bom, 5 é uma constante, pode sair para fora. Bom, vou botar o seno sempre para... Ele vai botar para frente. E vamos deixar para trás o x ao quadrado dx. Eu vou deixar o x ao quadrado para trás, porque apareceu aqui no cálculo do du, apareceu um x ao quadrado. Aí eu vou olhar para o cálculo do du. Aí quando eu olho para o cálculo do du, eu vejo que tem um 3. O 3 está multiplicando x ao quadrado. Então aí eu tenho esse 3 aqui. Então, se eu tenho esse 3 aqui, eu vou multiplicar por 3 dentro da integral. Se eu multiplico da integral por dentro da integral por 3, lá fora eu vou multiplicar por 1/3. Ou seja, vou dividir isso aqui por 3. Muito bom. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 5/3 da integral do seno de quem? Bom, o seno de... o seno de x ao cubo, melhor, o x ao cubo é o 3x ao quadrado dx.
3x ao quadrado dx é du. Né? E aí, então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o que tem na linha 8, né? Então tá. Então, se eu tenho exatamente o que eu tenho na linha 8, eu vou ter 5 terços. A integral do seno é menos cosseno. Então, vezes menos o cosseno de 1. Eu ponho um parênteses para deixar bem claro que é 5 terços vezes menos cosseno. Tá? Porque senão, alguém pode ler 5 terços menos cosseno. Não, não é menos. É vezes menos. E aí a gente vai voltar para a variável original. A variável original é x ao cubo. Então, vai ficar menos 5 terços, né? Então, vou multiplicar 5 terços vezes menos cosseno, vezes x ao cubo. Vai ser, né? Lembrando que o x ao cubo, né? Lembrando da substituição, isso aqui, x ao cubo, é igual a 1. E finalização da integral, certo? Bom, trabalhosinho? Bicho de cabeça, certo? Muito bom. Uma coisa, já estava chegando perto do intervalo. Tá. Então tá. Isso aqui já foi. Então, essa aqui eu estava na aula passada, né? No slide da aula passada. Então, vamos lá. Então, essa daqui parece ser bem grandes mistérios. Beleza. Então, olhei para cá. Tem o x e x ao quadrado embaixo. A primeira coisa que eu vou pensar nesse tipo de situação, né, é olhar para o denominador, né? Então, o denominador tem uma potência maior aqui em cima, então eu vou olhar para o denominador. Assim, aqui na nossa disciplina, sempre eu vou olhar para o denominador primeiro, certo? Vai ter... aqui eu não vou lidar com situações onde o expoente do numerador seja maior que o expoente de baixo. Aí nós temos algumas coisas a fazer. Mas aqui a gente sempre vai olhar para o denominador, que vai ter o nosso maior expoente. E nesse caso aqui, x ao quadrado mais c. Bom, se isso aqui aconteceu, né, se o u é o denominador, a gente já vai se aproximando, né, ou dessa linha ou dessa linha. Tá? Mas por que vai ser linha 4? Porque quando eu fizer a substituição, eu não vou ter uma potência, eu não vou ter um P. O meu P vai ser... Né, eu tenho que ter um P diferente de menos 1, e meu P vai ser menos 1. Então, eu vou ter um problema. E também, porque na hora que a gente organizar, vai ficar bem certinho de 1 sobre 1, né? No denominador, o du é derivado do u. Né? Então, a nossa u é x ao quadrado mais 6. Tá? Vou pegar aqui. Eita. Então, meu du é derivada de x ao quadrado mais 6. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 6 é 0, então 2x mais 0 é 2x. E aí, então, eu reescrevo a integral. Bom, x sobre x ao quadrado mais 6 dx. O que vai acontecer aqui?
né? Bom, primeiro que eu multipliquei, é que na hora que eu calculei o dx, apareceu esse 2 aqui. Então tá 2x dx, então vou multiplicar por 2 aqui. Se eu multiplicar por 2 aqui, a parte de cima da fração, para balancear, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/2. Né? Multipliquei por 1/2. Ah, então, tá, marcador, caneta. Caneta. Então vai ficar 1/2 de quem? Bom, o 2x dx é quem? Né? Vou botar aqui. O 2x dx é quem? Então, o 2x dx, ele vai ser o du, né? 2x dx corresponde ao du. E o x ao quadrado mais 6? O x ao quadrado mais 6 corresponde ao u. E olha só o que apareceu. Ficou bem nítido a linha 4. Bem nítido. Ou seja, tá? Ficou bem nítido a linha 4. E aí, o que eu tenho? Meio. A integral de du sobre u é logaritmo do módulo de u, mais a constante c. E eu tenho 1/2 do logaritmo de x ao quadrado mais 6 mais c, né? Eu volto para a variável original, que a minha variável original era o x, então o u eu substituo por x ao quadrado mais 6, certo? Bom, é isso, né? Sem grandes, né, novidades aqui, está trabalhando com o mesmo, repetindo o mesmo processo. Beleza. Aqui, tá. Aqui já é o último exercício do intervalo. Tá. Bom, então, tá. Então aqui, mais carregado, né? Em constantes, uma fração, o número π, que às vezes assusta, mas é um número, né? Como qualquer outro. Então, a primeira coisa que eu olhei para isso aqui, né, eu tenho x e o cosseno, vai mais difícil, o cosseno. Então, olhar na tabela, tem o integral do cosseno de u. Então, o u está dentro do cosseno. Π vezes x ao quadrado sobre 2. Vou repetir passo a passo. Aqui vai ser o du. Derivada do u dx. Quem vai ser o u? Derivada de π x ao quadrado sobre 2. Quem é a derivada de π x ao quadrado sobre 2? Bom, o π e o π meios é uma constante, né? Π é 3,14 dividido por 2. Ali, representadinho. Vezes derivado de 2x. Derivado de 2, melhor, é derivado de x ao quadrado. Derivado de x ao quadrado é 2x. Bom, o que vai acontecer agora? Esse 2x divide esse 2 divide esse 2, então vai sobrar apenas du igual a π vezes x dx. Né? Ou seja, o 2 dividiu esse 2, ficou assim, πx dx. Ok, então vamos pegar agora a integral e vamos organizar ela. Então, a integral que eu tenho é x cosseno de πx ao quadrado sobre 2. Bom, como é que eu vou reorganizar? O x que está multiplicando aqui na frente, eu posso multiplicar lá, né, lá atrás. Né? Ou seja, eu tenho um produto, não interessa a ordem do fator. Então, vai ficar cosseno de πx ao quadrado sobre 2 vezes x dx. Tá. Por que eu vou multiplicar o x agora? Bom, lá quando eu calculei o du, por que eu multipliquei o x? Eu calculei o du, multipliquei o x por π.
Então, eu vou multiplicar aqui por π. Se lá dentro eu multipliquei por π, lá fora eu vou multiplicar por 1 sobre π. Então, tá feito, né? Então, lá fora eu multipliquei por 1 sobre π, e lá dentro eu vou multiplicar por π. Né? Por que eu fiz isso? Por causa desse fato aqui. Na hora que eu calculei o DU, apareceu o π. Sobrou o π, então é o que fica. Então tá. Então, o que nós vamos fazer agora? Opa, continuar ali. Então, ficou 1 sobre π. Tá? Aqui a minha caneta, vou pegar a caneta. 1 sobre π da integral do cosseno de quem? Bom, vamos ver o que eu tinha lá, né? O U. O U é... Isso aqui eu vou substituir tudo por U. Por quê? Porque o U é πx ao quadrado sobre 2. Então, no lugar de πx ao quadrado sobre 2, tem U. No lugar de πx dx, eu substituo por du. Então, e aí eu fico exatamente o que eu tenho na tabela, né? O que eu tenho na tabela de integração? Se eu for lá na tabela, eu sei que o cosseno de U, integral do cosseno de U, é seno. Então, 1 sobre π, a integral do cosseno é seno de U, mais a constante C. E a U? Bom, a gente viu lá que o U era quem? O U era πx ao quadrado sobre 2. Então, π x ao quadrado sobre 2 mais a constante C. E está resolvida a integral, certo? Então, no final, você tem que voltar para a variável original, né? E aí a gente conclui, então, a integral. Beleza. Bom,